Olá, família. Vamos para mais um capítulo do Evangelho. O mais simples de todos. 12º capítulo. Nós vamos encontrar no Evangelho o extremo do amor. Amai os vossos inimigos. Muito mal compreendido, muito mal visto e de extrema importância a compreensão. Vimos que o Evangelho sempre nos traz o amor para com o próximo. A caridade como o único meio de salvação. Perdoar sempre. Amar ao próximo como a si mesmo. Amparar a todos, auxiliar a todos. E aí chega nessa máxima, Cristo vai além, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a teu próximo como a ti mesmo. E pagar o mal com o bem. Amar vossos inimigos. No outro vídeo a gente já conversou sobre ele. Eu entrei num tópico inimigos desencarnados. E hoje eu vou tentar mostrar de uma outra perspectiva para que a gente consiga entender que aqui vem explicar como proceder, qual deve ser nossa busca de comportamento e de ações para com aqueles que nos caluniam, aqueles que se declaram como inimigos, que querem nos atacar, que querem nos destruir e que não devemos jamais alimentar as coisas mais destrutíveis para o ser humano, que é o ódio, o rancor, a mágoa, e aqui vem dizer sobre a vingança. A gente já conversou como é perigoso e as pessoas acham que acabam com seus inimigos com a morte e isso aumenta ainda mais o seu ódio, porque muitos são os desencarnados que se encontram com sede de vingança e isso perpetua pelas existências até que um dia isso seja reparado, seja consertado. E Cristo, nosso sábio mestre, no seu mandamento, ele não disse tenha fé em Deus, ele disse ame a Deus sobre todas as coisas. E ele disse ame ao próximo como você ama você mesmo. E ame os seus inimigos. Porque todo o conhecimento, todo o ensinamento, toda a pregação de Cristo é levada a essa máxima do amor, que colocou como a única coisa capaz de nos salvar o amor ao próximo, a caridade. Fora da caridade não há salvação. E o amor a Deus no sentido de confiança, não de acreditar em Deus. Porque quem ama confia. Então amar a Deus sobre todas as coisas é o entendimento da gente confiar que Deus faz sempre o melhor para que a gente consiga atingir a nossa evolução espiritual. E ele pega, na grandeza da sua sabedoria, um conjunto de mentores, de auxiliadores, de benfeitores, de espíritos para nos acompanhar
nessa nossa jornada evolutiva. Ele não pega o mais forte, nem o mais belo, nem o mais capaz. Ele pega todos que podem ser o melhor educador para a gente, direcionador, que são aqueles que nos amam. Porque quem ama, perdoa, quem ama, educa. Quem ama não castiga. Quem ama, educa. Quem ama, ampara. Quem ama tá perto e torce para ver bem. Então ele pega esse conjunto espiritual nessas nossas missões e fala: você não vai estar só. Vai estar com a melhor equipe que Deus pode te proporcionar, que é a equipe espiritual que te ama, para estar perto, te acompanhar e te vigiar o tempo todo durante seu processo evolutivo. Então a máxima do Cristo foi nos explicar a respeito dessa busca que é o amor. E quando chega nessa parte, amai os vossos inimigos, a aula anterior foi ame a teu próximo como a ti mesmo. E aí já tem um indício do que viria para frente. Faça aos outros tudo aquilo que você gostaria e quer que os outros façam para com você. E coloca nesse maravilhoso mandamento como a ti mesmo. Você amar ao próximo como você ama a você mesmo. E aí tem a máxima da gente buscar se amar. Só que quando a gente fala em se amar, a gente está elevando a máxima de nossas qualidades, né? Eu amo meus esforços, minhas conquistas, meu lado bom, não é assim? E a gente tenta, pra gente enxergar isso e tentar nos amar cada dia mais. Só que nessa máxima, amai os vossos inimigos, ele coloca como não ter vingança, como não desejar o mal. E aí as pessoas colocam os inimigos com uma facilidade tremenda. Aquela pessoa que você já teve um confronto direto, aquela pessoa que já te prejudicou, aquela pessoa que torce pela sua queda, as pessoas que não gostam de você, que já te fizeram mal para sua família, facilmente, né? A gente já enumera, então, quem são os meus inimigos encarnados. Só que aí a gente tem que ter uma atenção que de todos esses que a gente enumera com facilidade e às vezes identifica com apontamento, dizendo aquele ali é meu inimigo, ele não quer me ver bem. Por mais tenebroso que seja, por mais violento que seja, nenhum desses inimigos que a gente enumera tem capacidade de destruir tanto quanto um único inimigo. O mais perigoso para o ser humano, o capaz de destruir inúmeras encarnações dele, nossas, né? De perturbar, de atrasar o progresso, de atrapalhar nossa evolução espiritual, de nos privar de todas as nossas bênçãos, de fechar todos os nossos caminhos, de jogar a gente num lamaçal de colheitas ruins. E esse é o único inimigo que a gente tem que aprender a amar e respeitar e compreender. E esse inimigo somos nós mesmos. O único capaz verdadeiramente de te destruir é você mesmo. E a gente aprende muito a nossa capacidade, a capacidade que temos no lado positivo de criação, de que nós devemos sonhar e que nós temos a capacidade de criar tudo de melhor pra gente.
E a gente também tem que entender que somos dualistas e que dentro de mim habita o meu melhor anjo de guarda, não é assim? O meu melhor anjo, que é o meu lado bom, que eu posso criar coisas maravilhosas, que posso compartilhar coisas maravilhosas, de transformar vidas, de curar, de salvar, de auxiliar o próximo, de espalhar a caridade e o amor. É esse o meu lado que eu tenho na parte positiva que cada um de nós temos. E o outro lado que temos é aquele capaz de destruir família, capaz de destruir amores, capaz de fechar nossos caminhos, de fazer com que vivamos ainda encarnado no pior dos infernos umbralinos, que a gente não acredita no inferno, né? De causar as piores situações, tanto para a gente quanto para o próximo. Esse também é meu lado sombra, é aquele que habita dentro de mim. Toda vez que eu não estiver no meu lado bom, eu não vou estar amando e respeitando o inimigo que habita dentro de mim. O inimigo mais perigoso para mim mesmo, que sou eu mesmo para mim. Temos essa grandiosa capacidade, tanto no bem quanto no mal. Os mesmos dons mediúnicos que todos nós possuímos para o auxílio e a caridade do próximo são os mesmos dons usados para nos destruir, desencaminhar o próximo, de atacar o próximo. São os mesmos dons. Então, a mesma capacidade que um orador tem de trazer conforto, de acalentar um coração ferido, de resgatar alguém que não vê saída, esse mesmo orador pode ser usado para atacar, para ferir, para injuriar, para caluniar, para difamar, para agredir o seu próximo. Então, quem controla esses dons somos nós, em dois aspectos, em dois sentidos. Um para o bom e o outro para o mal. Por isso a importância de todo o conhecimento que temos que ter para com a gente mesmo. De a gente ter a capacidade de entender que cada um está numa fase, num estágio evolutivo e que perfeitamente conhece o seu lado sombra, tudo aquilo que é de ruim que habita dentro de cada um e que tem que, por vigilância, por sabedoria, conhecer quais são esses limites e deixar eles bem delineados, para que toda vez que eu me ver numa situação de que eu estou no meu limite, eu me olhar com amor e com respeito, ao ponto de saber que aqui eu tenho que parar, eu tenho que correr, eu tenho que fugir, eu tenho que encher minha boca de água, eu tenho que sair desse lugar, porque se eu avançar um pouquinho mais essa linha, essa fronteira se rompe e as coisas podem ser trágicas. Cada um à sua maneira. Podemos ter muitos monstros em comum. Muitos monstros incomuns nós podemos ter. Mas cada um tem os seus. Não é assim? Uns mais acorrentados que os outros, mas todos temos. Porque se hoje eu não exercito ele, eu aprendi a não exercitar. Então eu já o tive em uso, mas eu ainda o tenho guardado. Então cada um de nós conhece os nossos limites em todos os sentidos da vida. Seja por arrogância, por impaciência, por vaidade, por orgulho, para raiva, para cólera, pro ódio, para tudo. Todo esse lado sombra, todo esse lado que todos nós temos, que são auxiliadores do nosso progresso, cada um de nós sabe qual é o nosso limite. Qual é o limite que cada um desses monstros tem dentro de cada um de nós. Então, se eu tenho muita impaciência e eu estiver num debate, eu tenho um limite. E se eu passar desse limite, a minha impaciência vai gerar cólera, raiva, ódio
e eu não vou me controlar. Então a gente tem que ter esse conhecimento sobre nós, olhar para eles com respeito, nos amando ao ponto de deixar bem marcado, com a vigilância lá em cima, por todas as situações que aguçarem e instigarem esses nossos lados ruins acontecerem, a gente saber que ali tem um limite e que eu, num processo de busca de melhoramento moral, tenho que estar atento a eles e vigiar os ataques. Porque se eu passar desse limite, amanhã eu me frustro, amanhã eu tô me chorando e eu vou chorar pela minha inconsequência. Porque eu tive a escolha de seguir adiante ou de me respeitar com amor e de sair. De abaixar o meu ego e meu orgulho e não ferir ninguém, porque todo ataque levantado para com o outro é para mim que eu levanto. Então, por mais que dizem, somos rodeados de espíritos ruins, rodeados de espíritos bons e ruins, e somos influenciados pelos espíritos porque o somos também. Então a culpa nunca é minha. Nos dias de hoje ainda, infelizmente, vemos a distorção do cristianismo, não pregando o que Cristo pregou, nos ensinou, que é amar ao próximo como a ti mesmo e não separar, como na época de Cristo tinha os santos e separados, que se você não se atentar ao seu caminho fora da igreja, eu vou me salvar e você não. Isso não é a pregação do nosso mestre. O nosso mestre é amor, é caridade, é auxílio, é respeito, é o amor. E aí então gerou dentro da humanidade o estilo de preservação de que para todo lado bom é Deus e para tudo que acontecer de ruim na minha vida é diabo, é demônio, é Satanás, sei lá, dê o nome que quiser. E então o homem tirou a responsabilidade. E nossa sagrada Umbanda nos ensina, nos doutrina a nos melhorar moralmente e de saber que nós somos os autores de nossas próprias jornadas, de que não existe limite, que ninguém está limitando ninguém, e o único capaz de destruir nós somos nós mesmos. Que esse é o inimigo com quem temos que lutar e vigiar e melhorar o tempo todo. É o que habita dentro de nós e não o que habita fora. Porque ainda que eu diga que eu cometi algo errado, que eu fui mal induzido, que meu dom mediúnico foi usado por um espírito trevoso e não por um guia de luz, a culpa foi minha, pela minha falta de vigilância, por eu agir com inconsequência. Toda vez que a gente se depara com a nossa linha limite e a gente quer brincar de tentar saber se eu ainda já estou preparado para isso, para enfrentar isso, é a mesma coisa que eu pegar uma faca afiadíssima e dar na mão de uma criança de 3 anos para ela brincar. Pode ser devastador as consequências. Então é necessário que a gente se compreenda e se ame ao ponto de saber que é melhor eu sair injuriado de uma situação, caluniado de uma situação, calado, do que eu atentar e criar coisas ruins para mim mesmo. Porque toda vez que eu atacar alguém, é a mim que eu estou atacando. E eu não vou poder dar a desculpa, nós não poderemos mais dar a desculpa de que foi o demônio que me usou, que me atentou, e a culpa é dele. Aprendemos que há um grande limite, né? O que há de bom chega até aqui e o que há de ruim chega até aqui. Não é assim? Nós, a paz que habita dentro, quem tem controle somos nós. E nós temos essa capacidade grandiosa do livre-arbítrio nos dá
esse poder grandioso de escolher a quem eu dou acesso. Se para o lado bom ou se para o lado ruim. Então a responsabilidade sempre será minha. Para todas as obras boas que Cristo fez quando ele curou, ele disse: a tua fé te curou. Por quê? Porque é o nosso 50%. Então tudo que é de bom que acontece em sua vida é parte sua. Você criou. Você exercitou seu 50% na busca da melhora, fez por merecer, criou energias iguais, que se assimilaram e chegou até você. Você foi um ator, o autor dessas maravilhas que aconteceram na sua vida. E tudo aquilo que de ruim, você é o responsável. Porque você criou energias, situações, ações e permitiu e deu acesso para que energias ruins fizessem parte da sua e você criou e você plantou coisas ruins. Então, é impressionante como a nossa Umbanda nos traz o conhecimento de amor a tudo e a todos, de respeito. E o primeiro que a gente aprende na Umbanda, no curso básico de Umbanda, que é muito fácil a gente compreender, né? Quando a gente é ensinado o que são os orixás. Então é o primeiro amor que nos é ensinado dentro da Umbanda, que a mata, as montanhas, as cachoeiras, os rios e o mar são forças da natureza e isso é orixá. E aí, para quem já gosta da natureza, que vê a perfeição de Deus, a maravilha da criação de Deus, que é a natureza, identificar que o mar que já adorava, que já me sentia maravilhoso nas nuvens, quando estava diante dele, hoje eu olho com muito mais amor, entendendo que toda essa força é o orixá Iemanjá. E aí eu entro no mar, e ainda que ele esteja revoltado e bravo, eu entro com alegria. E se eu me virar para as ondas que se arrebentam e eu estiver na arrebentação, eu vou tomar uma paulada nas costas, eu vou tomar um caldo, vou engolir água salgada, vou me engasgar, vou ficar vermelho com o tapa que eu levei e eu vou me levantar e rir. Não é assim? Eu vou rir, porque eu vou saber, eu sei que eu só tomei esse caldo porque eu não vigiei. Porque eu fui inconsequente. Eu não prestei atenção onde eu estava. Eu não prestei atenção diante da força que eu estava do lado. E aí eu sofri as consequências. Não é assim? Eu não vou chutar o mar. Eu não vou xingar o mar. Eu vou só rir. E falar, meu Deus do céu, obrigado. Quase morri afogado. E a mais difícil tarefa que nós enfrentamos na Umbanda, a mais difícil lição de todos nós na busca evolutiva, é nos ensinado na Umbanda também, que é o amor próprio. É a gente nos amar para que a gente consiga amar o próximo. E olha que coisa engraçada. Nós olhamos para uma montanha de rocha com amor, sentindo toda a sua energia maravilhosa, não é? Olhamos para o mar e sentimos toda essa energia maravilhosa e vemos ali a criação de Deus vivo, a energia viva, né? E sabemos da capacidade maravilhosa de geradora, que é esse mar, que é esse rio, que é tudo da natureza, e sabemos que temos que respeitar os limites, porque nós não suportaremos, se a gente não vigiar, a gente padece na carne diante dessa natureza. Se eu não souber nadar e pular no mar, eu morro afogado. Se eu não vigiar, numa revolta dessa natureza maravilhosa, ela é devastadora. E ainda assim eu respeito e amo demais. E a mais difícil tarefa nos ensinar, que é tentada nos ensinar o tempo todo dentro da Umbanda, é saber que somos centelhas divinas, que a paz mora dentro, que dentro está Deus. Se Ele está dentro de mim, Ele está dentro de cada um de nós. Então Deus está na sua criação
mais perfeita, que é o ser humano, com capacidades maravilhosas de amar, de criar coisas maravilhosas, e ainda assim temos a dificuldade de enxergar e admirar e de sentir essa energia maravilhosa que todos os seres humanos têm. Nós sempre olhamos para as coisas com mais facilidade, dependendo da nossa energia, as coisas ruins que o ser humano é capaz de fazer. E esquecemos da grandeza, das maravilhas que o ser humano é capaz de fazer, porque ele é a obra-prima, é a obra mais perfeita da criação de Deus, que somos nós, seres pensantes, humanos, em busca do processo evolutivo, que a fonte é o amor. E esquecemos, às vezes, que dentro de nossos inimigos, dos nossos maiores inimigos, está guardada dentro de um cofre a chave da nossa libertação, do não limites para as bênçãos. Às vezes está na mão, está guardada nos nossos próprios inimigos, nos que habitam dentro de nós. E a única forma de ter acesso a esse baú sagrado, essa chave sagrada, é o amor. Por isso somos ensinados o tempo todo a importância de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A amar a Deus, confiando que Ele nos ampara, com muito amor, que somos amparados. Quem ampara mais, quem ampara melhor? Um desconhecido, valente e forte, ou uma mãe? Quem educa melhor? Sem peso e sem castigar. É quem ama. Então somos amparados pela espiritualidade que nos ama. E dentro dessa busca incessante de amar, temos essa parte sagrada, que é amar os inimigos. E as pessoas colocam o inimigo. Se a gente não consegue fazer a caridade para quem a gente ama, para pessoas que a gente não conhece, que nunca nos fizeram mal, às vezes é difícil você ver a prática da caridade para com elas. A gente tira a responsabilidade nossa e joga para os guias. Procura um centro, vai no terreiro, que aí o guia, a casa vai te ajudar, porque os guias lá são maravilhosos e você é o médium. A gente tira a responsabilidade nossa. E aí vem agora e fala: ame teu inimigo. Auxilie ele sempre que precisar. Pague o mal com o bem. Fique feliz por todo o progresso que ele faz. Não alimente vingança. Aí fica algo que a gente olha às vezes e fala: é impraticável isso. É impraticável. Só que aí a gente esquece que o nosso pior inimigo é aquele que habita dentro de nós. É aquele que me barra, que me conecta com energias tão densas, que traz para perto de mim seres terríveis por afinidade energética, que vão alimentar os meus pensamentos com tudo que há de mais perverso e ruim, vai fazer com que eu crie situações, que eu plante, que eu faça coisas horríveis para quem tiver à minha volta, para quem eu mirar meu ataque no momento de fúria, e quem vai responder na carne sou eu, sozinho, e eles vão rir. Porque eles vão responder pela parte espiritual, de induzir, de estigar o mal. E eu vou responder pela prática do mal. É alguém falar: pula da ponte, e o outro pular. Não é assim? Ele vai ter a culpa de ter instigado ao mal. Mas o culpado foi quem praticou. Então, nós queremos tirar a nossa responsabilidade, mas não podemos. Não podemos. Porque a responsabilidade de criação está na nossa mão, chama livre-arbítrio. Eu sou condenado à escolha. Eu tenho que escolher. De uma ou de outra eu tenho a minha. É eu que decido o que eu faço. E para mim tomar as decisões certas, eu tenho que saber o quanto bom eu sou,
qual a minha capacidade grandiosa de criar coisas maravilhosas e de saber o quanto terrível eu também sou, para que eu vigie, porque as consequências podem ser funestas, terríveis e que podem me prejudicar muito. Então, espero ter auxiliado. Obrigado pela oportunidade e amai vossos inimigos. Ame o teu lado bom, teu lado luz, teu lado filho de peixe, somos centelhas divinas, e ame o teu lado sombra, que é tudo aquilo que contraria a sua busca de melhoramento, que habita dentro de cada um de nós. Temos que nos olhar com mais respeito e de não brincar com esses instintos que pode ser muito perigoso e pode ser devastador no nosso caminho por inconsequência, por falta de vigia. Muitos são os sofrimentos que nós mesmos causamos para nós e a gente não consegue nem se perdoar depois. Fica perguntando por que eu fiz, não podia ter feito, porque não vigiamos, não colocamos limites, não nos estudamos, não buscamos elevar Deus dentro, a paz dentro, ao ponto de estarmos tão afinados com a espiritualidade que quando alguma coisa contrária a isso tiver à nossa volta, eu ter sempre minha atenção levada para o bem e ser auxiliado e praticar sempre o bem, para que eu não prejudique ainda mais, não coloque mais peso no progresso, na minha busca de melhora, não coloque barreira para minhas bênçãos e para que eu seja sempre o meu melhor anjo e que eu conheça quem sou eu para saber que inimigo eu tenho do meu lado ou dentro de mim. Muito obrigado, família. Espero ter auxiliado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.